paz do Senhor Jesus. Amém. Hoje, a palavra que eu quero trazer, a palavra que Deus falou comigo nesses dias, em 2 semanas, e eu fui estudar, fui buscar o que o Senhor queria, qual a mensagem de Deus para nós. E o tema é o arco da aliança. Que arco? Esse arco-íris aí que quando chove a gente contempla. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. E o que é aliança? Porque o arco foi uma aliança que o Senhor fez. Amém. E o que seria uma aliança? O que significa a palavra aliança? Os casados têm no dedo aí as suas alianças. Eu fui no dicionário, porque às vezes a pessoa fala, mas você, como você é cristão, você puxa tudo. Não, vamos olhar no dicionário, depois a gente vai na Bíblia. Então, pelo dicionário diz assim: aliança significa um pacto ou um tratado entre indivíduos. Determina finalidades, ligar, fazer um acordo, uma união. E a Bíblia fala de 4 alianças que Deus fez com o homem. A aliança que Deus fez antes disso eu quero falar assim, a aliança que Deus fez com os homens é a aliança adâmica, aliança com Noé, aliança com Abraão e a nova aliança. Amém. Então são as 4 alianças que a Bíblia nos fala. A aliança de Deus para comigo. Essas 4 alianças que Deus fez foi com os homens, com a nação, com o povo. Mas existe uma aliança que Deus fez comigo. Além de ter feito uma aliança com nações, fez comigo. Qual aliança comigo? Ele derramou o seu Espírito sobre a minha vida. Amém. Glória a Deus. Então, a partir do momento que eu acredito que o Espírito Santo está no meu coração, existe uma aliança entre eu e o Pai. Amém. Por quê? Porque a salvação ela é individual. Toda a sua família pode estar fora dos caminhos do Senhor, mas se você se voltar ao Senhor, você é salvo. Amém. Você está salvo. A aliança que Deus fez com o povo referente ao arrependimento. Essa aliança é Jesus. Todo aquele que se arrepender, quando a gente chega na Fundação Casa e fala, olha, o Senhor tem uma aliança conosco. Se você se colocar, acreditar naquilo que Deus está nos prometendo, vai haver uma aliança com você e Deus. Então eu tenho uma aliança com Deus e Deus tem uma aliança para comigo. E a aliança que nós conhecemos, que é do casamento, que é um compromisso. É interessante que a aliança do casamento, às vezes você tem tanto zelo no teu casamento, ou ao contrário, que você evita de fazer qualquer coisa para desagradar a tua esposa. Mas não nos preocupamos a esse nível quando a nossa aliança é com Deus. Deus pode esperar. Hoje é culto de adoração, mas eu estou cansado. Deus pode esperar. Minha esposa quer ir no shopping, eu largo tudo e vou no shopping, porque ela não pode esperar. E não é errado você atender a sua esposa. O que eu estou fazendo uma crítica aqui é nós valorizarmos a nossa aliança humana num nível maior do que a nossa aliança com o Criador. É nesse sentido. Eu glorifico a Deus pelas oportunidades que Ele tem me dado de estar ministrando. Durante 4 ministrações eu segui uma linha de raciocínio dentro da palavra. E para vocês que estão aqui presentes e para aqueles que estão me ouvindo pelas redes sociais, ouça as palavras. É o recado de Deus. Esse altar aqui, ele é o recado de Deus para nós. Eu quero só fazer um comentário. É a minha opinião agora.
Às vezes, nós ouvimos pregações de outros pastores, de outras igrejas, mas deixamos de ouvir 2, 3 vezes o recado para nossa casa. Aqui é o recado para nós, para essa igreja, para nós. O que Deus fala nesse altar é para mim e para você. Então, quando eu falo que eu ouço as ministrações aqui 8, 10 vezes, não é um exagero, mas eu estou tirando o máximo do recado que Deus está dando para mim aqui onde eu congrego. Então invista nisso, entra no canal, ouça. Nós vamos abrir o nosso canal da igreja futuramente, se Deus quiser. Por enquanto só está o meu aqui, mas ouça, se alimente do que Deus está falando conosco aqui. O texto-chave da nossa ministração de hoje é Mateus 24, 37. Mateus 24, 37 é o texto-chave. E a palavra diz assim: e como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Se você quiser deixar a tua Bíblia, vamos prestar atenção no que Deus vai falar agora. Irmãos, quem está falando esta frase é Jesus. Quem está assinando embaixo dos acontecimentos é Jesus. Tem pessoas, tem cristãos que nem na história de Noé ele acredita. Mas aqui é uma narrativa do Senhor Jesus dizendo: vai acontecer igualzinho nos dias de Noé. Aí alguns falam assim: mas como é que vai ser, hein, quando o Senhor voltar? Lê a Bíblia, querido, lá em Gênesis. Vai acontecer igual aconteceu nos dias de Noé. É simples. Então vamos ver o que aconteceu nos dias de Noé. Para a gente entender, vamos lá para Gênesis. Adão foi criado dentro de um governo de Deus. Como assim? A terra estava sem forma e vazia, o Senhor demarcou um espaço ali e plantou um jardim. Iniciou-se a criação naquele jardim, e do pó da terra ele soprou nas narinas do homem e deu-lhe vida. Adão não conhecia outro sistema. O que governava no jardim era o governo de Deus. As regras eram de Deus, o controle de Deus, as coisas criadas de Deus, tudo ali era de Deus. Mas dentro do governo de Deus havia um governo paralelo do lado de fora, que eram as trevas. E a Bíblia diz que a serpente sorrateiramente entrou e seduziu a mulher. A serpente não estava no programa do jardim ali, ela não foi criada por ele, ela estava do lado de fora. E com o pecado, com a desobediência, Adão inaugurou algo terrível. Ele não tinha nem noção do que ele estava fazendo. E a Bíblia diz que todas as tardes o Criador vinha visitá-lo. O Adão tinha mordomias, aprendizados. Adão tinha comunhão. E com o pecado, Adão perdeu o governo do Senhor, a proteção do Senhor. A sua esposa teria dores de parto, e Adão conheceria a morte física, as doenças, a velhice e a morte. É diferente de hoje? Parece que a mesma história, parece que foi ontem. Tudo que Adão abriu mão com o pecado, nós herdamos diretamente, direto, não tem nem mudança. Estamos envelhecendo e morrendo fisicamente, nossas esposas estão tendo dores de parto, estamos trabalhando com o suor do nosso rosto, e assim sucessivamente. E tudo isso estamos colhendo dia a dia até os dias de hoje. Após o pecado, o Criador matou um animal e com a pele do animal cobriu a nudez de Adão.
o primeiro holocausto conhecido, narrado pela palavra de Deus. Por quê? Porque o pecado gera morte. Então um animal inocente morreu por causa de um pecado cometido. Então ali Deus deu o exemplo e aquilo ali apontava para Jesus. Verdade. O sacrifício que Deus fez ali na frente do homem. Eu fiquei imaginando, estudando a palavra essa semana, eu fiquei imaginando, de repente Deus matou um animal que Adão tinha intimidade, que Adão gostava. Será que ele entendeu? Eu não sei o que aconteceu na cabeça dele, mas eu imagino ele não conhecendo o que era morte. Não havia morte no jardim, no governo de Deus estabelecido ali não havia morte, e Adão vê um ser que ele tinha uma certa intimidade morrer por causa do pecado dele. Deve ter sido constrangedor. E por nenhum momento Adão disse: Senhor, me perdoa. A palavra perdão, estou arrependido, não existia no vocabulário desse homem, por nenhum momento. Pelo contrário, ele disse: Senhor, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. É ela, tá? O casal foi morar fora do jardim, fora do governo de Deus, mas ele levou alguns princípios com ele. Adão criou filhos, netos, bisnetos, e a população foi se multiplicando. Adão viveu 930 anos e passou para os seus descendentes a linhagem do seu pecado. Isso foi genuíno, ele não deixou por fora, ele passou para os seus descendentes. A mesma linhagem que os homens dos dias de hoje adquirem e têm, né, se não tiverem um encontro com o Senhor Jesus. Então, quando nós tomamos posse do que foi realizado na cruz, a morte do Cordeiro Santo, por amor de mim e de você, nós ainda estamos ligados diretamente na linhagem de Adão. É verdade. Diretamente. Então, como que eu sei se estou ligado ou não? Quando você diz: Senhor, eu recebo o sacrifício de cruz, eu tomo posse do que foi feito na cruz do Calvário por mim. Nesse momento eu rompo. Nicodemo, você tem que nascer de novo, matar o homem velho. Que homem velho? A linhagem daquele primeiro que não conhecia o arrependimento. Correto. A Bíblia diz: pelo primeiro Adão veio a morte, 1 Coríntios 15, mas pelo segundo Adão, por ele vem a vida. Pelo primeiro Adão, se você não entrar na linha nova em Jesus, se você não romper esse pecado, você vai ter uma morte física e uma morte espiritual. Você vai passar por duas mortes. Uma coisa que me deixou assim, estagnado, a gente começa a estudar a Bíblia. Eu estudo a Bíblia há 30 anos, eu nunca tinha observado isso eu fiquei assim atônito. Não havia sacrifícios de expiação até o dilúvio. Não houve. O único sacrifício que houve após o dilúvio, antes do dilúvio, foi de Caim e Abel. Nenhum momento Adão se manifestou em fazer nenhum sacrifício ao Senhor. Nenhum. O único que teve esse toque foi o seu filho Abel. E Abel, tendo a visão daquilo que Deus havia feito após o pecado do seu pai, pegou um cordeiro e fez um sacrifício ao Senhor. Caim, aí vem uma linha de raciocínio. Alguns pregadores dizem
que Caim foi displicente, e eu não concordo com eles, é uma opinião minha, pessoal, porque você nunca vê nenhum holocausto com frutas e verduras na Bíblia, só o dele, por isso que não foi aceito. Mas o holocausto significa remissão de pecados, tem que haver sangue, e é por isso que todos os holocaustos na Bíblia, todos tinham sangue. E por mais bonito que foi o holocausto de Caim, não tinha sangue, não serviu, não remiu pecados, não aconteceu nada. Irmãos, da queda do homem até Noé, houve 1656 anos. Em 1656 anos, não é muito tempo, foi um tempo suficiente para a geração de Adão deturpar, escandalizar, irritar, deixar Deus ao ponto de querer exterminar tudo. Tão displicente que foi Adão. Eu não estou malhando Adão não, mas realmente ele foi displicente. Um homem que andou ao lado do Senhor, que teve tudo do Senhor, nunca fez um holocausto, e deixou a sua geração, o seu povo, chegar ao ponto de Deus falar: eu quero destruir isso aí, não aguento isso aqui mais, eu não aguento mais, de ver a situação que ficou o homem. Então você percebe o que com isso? Aquele que não encontra Jesus, tem a mesma linhagem do primeiro Adão, ele continua na mesma situação que tinha antes do dilúvio. Ele não tem interesse de cultuar, ele não tem interesse de se arrepender, ele acha que ele está certo, ele não tem interesse de nada. Você fala das coisas de Deus para ele, ele ignora, ele não dá prioridade a nada. E assim é a linhagem, a descendência de Adão. E Deus levanta um homem chamado Noé e apresenta a esse homem a sua indignação. Gênesis 6,12 diz assim: viu Deus a terra corrompida, então disse Deus a Noé: o fim de toda a terra é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que a destruirei juntamente com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de golfe. Meu pacto é com você e com tua família. Meu pacto é com você. Então, partindo daí, eu quero ressaltar, depois desse estudo, o próximo cidadão, depois de Paulo e João, que eu vou abraçar no céu, vai ser o Noé, porque eu aprendi muito com esse homem. Noé deu crédito à palavra do Senhor. Noé deu crédito. E nós nem sempre damos crédito. Nós precisamos de confirmação a cada meia hora. Oh Deus, confirma se o Senhor está comigo. Confirma se o negócio funciona. Mas Adão ouviu uma palavra, um pedido do Senhor, e deu crédito. Segundo, Noé obedeceu a palavra do Senhor. Nem sempre nós damos a prioridade à palavra. O Senhor fala sobre cultuar, o Senhor fala sobre a importância do culto da ceia, da comunhão com os irmãos, da visita aos enfermos, da assistência às viúvas, das visitas aos presos. Mas nós não temos tempo. Nós não temos tempo. Nosso tempo é complicado. E Noé obedeceu à risca. E terceiro, Noé executou à risca a palavra do Senhor. E nós começamos uma série de coisas e nós não terminamos. Vou fazer um propósito de ler a Bíblia o ano inteiro. Fevereiro já acabou.
Não, eu vou fazer um propósito, domingo é o domingo do Senhor, eu estou no culto todo domingo. 3, 4 cultos, já qualquer coisinha acontece, não vem mais. Nós não conseguimos permanecer. Graças a Deus que Noé era diferente de nós. Que se fosse escolhido um de nós para construir a arca, ia demorar mais de 100 anos. Noé é mencionado na palavra de Deus pela primeira vez em Gênesis 5:32. Noé tinha 500 anos, irmãos, quando ele começou a construção da arca. 500 anos. Quando finalmente ele entrou na arca, sua idade era de 600 anos. Noé demorou 100 anos para construir a arca. Esse detalhe sugere que a construção pode ter durado aproximadamente uns 100 anos. Agora um detalhe, presta atenção nisso que eu achei interessante. Por 100 anos, Noé ouviu críticas sobre o que ele estava fazendo. Eu nem sei se eu vou na igreja, porque de vez em quando o pessoal critica de mim lá, 1, 2, 3, 4 vezes. Lá no bairro que eu moro, o pessoal me chama de crente, meu serviço critica de mim. Noé ouviu por 100 anos críticas. De quem? Do primo, da prima, da sogra, do sogro, do cunhado. Por que ele está falando isso? Porque eles não entraram, irmão. A sogra dele entrou? Não. Então ela estava do lado de lá. O cunhado dele entrou? Não. O primo dele entrou? Não. Não entrou. Quem entrou? Noé e sua família, seus filhos e noras. Então a crítica faz parte da nossa vida. Como que a Bíblia relata os dias de Noé? Porque às vezes o pessoal acha que nos dias de Noé era a caverna. Ali eles andavam de carroça. Né? E interessante, eu fui pesquisar isso em Gênesis 4. Havia agricultura, 4:2. Criação de animais, 4:20. Teoria musical, 4:21. Metalurgia, 4:22. Que é um estudo que é liga de metais, fusão de metais. Se tinha fusão de metais, tinha uma tecnologia. E por que a arca foi construída só no encaixe? Porque Deus determinou isso. Era para ir de confronto com o que estava acontecendo. Noé veio de frente com a realidade. Hoje, você passa na avenida nossa aqui, na Magide Simão Trade. Se você não estiver observando legal, você não saca que aqui é uma igreja. Porque aqui nós temos a loja do lado que é de cachorro, aqui nós temos a igreja, ali temos uma escola. Então as construções são parecidas. Mas imagina uma arca daquele tamanho, num espaço daquele tamanho, um homem fora da sua casinha, porque, gente, vai chover, mas nunca choveu. O que é chuva? Chuva vai cair água lá de cima, me subir água de baixo para cima. Você está ficando louco, velho. Então você tirou isso. O meu Deus é a palavra dele. Essa semana eu falei com um amigo, a filha dele está muito ruim. Eu falei, a hora que os médicos jogar toalha, o Senhor começa a agir. É assim que o nosso Deus trabalha, irmãos. É contramão do que está acontecendo. Se eu não acreditar nisso, então eu vou acreditar no quê? Já ministrei nesse altar aqui. Como é que alguém pode falar, mas você crê em Deus? Mas que Deus? Ele está aqui, mas quando eu não estou vendo, eu não preciso ver. Eu tenho que acreditar. Amém. O projeto que Deus deu a Noé, ele teve que acreditar, depositar crédito. E Deus foi dando a ele as regras. E quando nós depositamos crédito na nossa vida, Deus vai nos dando a direção para construir aquilo que o mundo acha que é louco.
Agora eu estou tranquilo, eu vou me aposentar, eu tenho 5, 6 salários, então agora eu posso servir a Deus. Louco, diz o Senhor na palavra. Seu celeiro está cheio, louco. Hoje pedirão a tua alma. E aí, velho? O que você vai fazer? As coisas de Deus sempre estão na contramão. Não dá para explicar, tem que acreditar e crer. Amém. Glória a Deus. O povo não tinha tempo para o Criador. A linhagem do pecado original predominava. Isso fez eu refletir em mim. O que está predominando em você, Dimas? Qual a linhagem que predomina? A do Adão, do primeiro ou do segundo? Eu tenho dado valor mais nas coisas do primeiro ou nas coisas do segundo? O do primeiro é físico, é material. O do segundo é espiritual. Amém. O reino é espiritual. Naquela época não havia evidência de chuva e nem de dilúvio. O povo de Noé zombou dele e chamou de louco. Ninguém lhe dava ouvidos. Você vai na igreja, você ficou louco. Um sábado, um domingo, eu chamei uma pessoa e falei: não, sexta-feira minha sagrada, eu faço isso e aquilo. Beleza. Domingo à noite, culto ao Senhor. Não. Domingo à noite eu tenho outros programas. Como nos dias de Noé. Eu creio que Noé demorou 100 anos para construir a arca porque não teve ajuda. Ninguém se dispôs a ajudar. Nós temos bancos vazios aqui na igreja. Quantos convites eu e você estamos fazendo para que as pessoas venham aqui cultuar o Senhor? Quantos convites por dia? Nós oramos numa lista, eu falei 13, 14 nomes de curas. E para quantas delas eu tenho falado: Jesus te ama e quer salvar a tua alma? Se Ele te curar, Ele é Deus. Se Ele não te curar, Ele é Deus. Mas Ele quer levar a tua vida à salvação. Qual que é a prioridade do diálogo, da nossa oração? Qual que é a prioridade? A minha prioridade. E é por isso que eu escuto várias vezes a minha palavra, porque essa palavra ela tem que mexer comigo primeiro. Ela tem que me incomodar, senão não vai produzir fruto na minha vida. Suas evidências foram consideradas irracionais. Você é louco, velho. Você está orando para um cara que tem um câncer terminal? Você espera o que dele? Você está louco? Louco. Vocês vão lá na Fundação Casa, que lá não tem mais jeito. Quando você já escutou isso? Lá não tem jeito. Tem? Vai lá, vamos comigo. Vamos ver o Armando chorar lá. É simples. O pastor fez uma oração lá que deixou muito comigo. Olhando o povo cheio d'água. Por quê? Porque a obra não é nossa, não é na minha força, não é na força do meu braço. Noé não fez a arca na força do braço dele. Não é na força do meu braço. A arca chamava atenção, mas para críticas o povo não se preocupava. Noé pedia para que o povo se arrependesse, mas ninguém se arrependeu. Até que chegou o dia que Deus manda os animais de casais até a arca para que a porta seja fechada. Irmãos, eu tive a infelicidade de assistir um filme, comecei a ver esse Noé aí, infelizmente não deu para acabar de assistir. Porque a gente que lê a palavra de Deus, não dá para ler isso. A arca de Noé aqui tinha sacada. O cara ficava na sacada da arca, assistindo o problema, o que estava vindo. E na arca que o Senhor fez, ela não tinha uma porta e uma janelinha pequenininha, para passar um pássaro. Noé não assistiu à morte do povo. Noé ouviu, mas Noé não assistiu. Quem fechou a porta da arca foi o Senhor, não foi Noé.
Porque na hora que a porta fechou e começou a chover, a sogra, o sogro, o primo, o cunhado, o parente: ô Noé, ei Noé, me perdoa, agora eu estou vendo que o negócio é sério. Já era, queridão. Por isso que o crédito, ele é invisível. Eu tenho que dar crédito que eu não vejo. Tomé, que vantagem tem, Tomé? Você botar o dedão aqui para ver que realmente sou eu. Feliz é aquele que acredita sem ver. Eu não preciso pedir prova para Deus de nada, irmão. Eu não chego lá em casa e falo: mãe, subi da senhora, deixa eu ver o certidão do nascimento, vamos fazer um DNA. Não precisa. A partir do momento que eu creio que o Senhor lavou a minha vida com o seu sangue, eu tomo posse, eu sou herdeiro da graça de Deus. Amém, glória a Deus. É pela fé. É só pela fé. Gênesis 7,16 diz assim: eram macho e fêmea os que entraram de todos os seres vivos que Deus havia ordenado a Noé. E o Senhor fechou a porta da arca. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites. As águas do firmamento e as águas do abismo se encontraram. As águas do firmamento e as águas do abismo. Irmãos, para chover o tanto que choveu, só por Deus. E onde Noé estava? No leme? Não. A deriva. Os momentos mais difíceis da nossa vida, nós temos que estar à deriva. A notícia é ruim, fique à deriva. O Senhor está no leme. Amém, glória a Deus. A notícia é ruim, fique à deriva. Amém. O Senhor está no controle. É o que a palavra de Deus está nos ensinando. Noé não tinha como ver o povo perecer, nem como ajudar ninguém. Ele estava à deriva. Ele só podia confiar no Senhor. Noé teve 3 filhos, Sem, Cã e Jafé, que são considerados ancestrais de diversos povos, nações que surgiram depois do dilúvio. Gênesis 9,14 diz assim: quando eu trouxer nuvens sobre a terra e nelas aparecer o arco, então me lembrarei da minha aliança que está entre vós. Glória a Deus. Se nós herdamos o pecado de Adão, herdamos uma aliança com Noé. Amém. Nascida com Noé, que o Senhor não mais ia destruir a terra em dilúvio. O arco-íris muda, irmão. Você pode estar aqui no Japão, na China, qualquer lugar do planeta. Choveu, o sol aparece, o arco está ali. O arco ainda tem as mesmas características e os mesmos propósitos. Qual que é o propósito? O primeiro propósito é a aliança de Deus. E o segundo propósito, que eu fale para os meus descendentes o real significado do arco-íris. Embora que hoje, não vou entrar nesse detalhe, mas muitos têm usado algo santo no que é profano. E quando a gente vê o arco-íris, a partir de hoje, se você lembrar disso, diga: obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, pela aliança que o Senhor fez, que eu sou sendo beneficiado até os dias de hoje. Amém. Eu sou beneficiado. Eu vejo o mesmo arco-íris, idêntico ao primeiro, acontece todos os dias perante nós. Amém? O arco-íris tem 7 cores. É um número marcante, é o número da perfeição. Poderíamos entrar mais sobre isso, mas não, vamos seguir aqui. Depois que o dilúvio recuou, Noé sacrificou animais ao Senhor. Gênesis 8, 20 e 21. Esse sacrifício de Noé foi um aroma agradável
ao Senhor. Noé seguiu a linha do primeiro holocausto. Noé e sua família permaneceram na arca por quantos dias? 370 dias. Um ano demorou para as águas abaixar. Mas como é que eles conseguiram um lugar fechado, sem ventilação, o cheiro dos irmãos? É Deus no negócio. Não sei. É Deus, está na palavra. Eu tenho que acreditar. Mas não é, a história de Noé não é fictícia? Não é. Porque Jesus disse que vai acontecer igual. Temos irmãos na igreja perseguida que ficam dias dentro de contêineres, fazendo necessidades, sem a luz, sem nada, dias, por amor ao Senhor. Assim como com Noé. Não é novidade, pode ser para mim e para você, mas para as igrejas perseguidas não é novidade. Em contêineres do sol no deserto, e nós achamos que sofremos aqui. A chuva está meio forte, eu nem vou na igreja hoje. Tempos se passaram e o Criador levantou profetas, sacerdotes, levitas, juízes, reis, tudo para manter um alinhamento entre o povo e os seus estatutos. Percebe que todos os reis, sacerdotes, tudo que aconteceu antes da vida de Jesus, de Noé a Jesus, foi para que o povo mantesse firme aos estatutos do Senhor, conhecendo os estatutos do Senhor, sabendo do que viria, da boa nova que viria. O povo não se arrependia, continuava com dureza de coração, né? O povo não se arrependia e continuava a distanciar-se do Criador, até que chegou João Batista, com qual palavra? Arrependei-vos. Se tivesse um João Batista lá no Éden, batia nas costas de Adão e falou: querido, se arrependa, se humilha, curva, chore nos pés, peça misericórdia ao Senhor. As coisas podem mudar, mas ele não conhecia a palavra. E mesmo após o dilúvio, tudo que aconteceu, os profetas, os reis, o povo continuava sem conhecer a palavra de arrependimento. João Batista veio trazer o arrependimento, anunciando a chegada do Cordeiro, de um novo reino que oferecia aos homens uma aliança eterna. Oferecia. A arca de Noé oferecia uma oportunidade de passar pelo dilúvio. Oferecia. Tudo está sendo oferecido. Fundação Casa, nós falamos lá para eles. Nós estamos aqui apresentando uma oportunidade. O que você quer? Então eu falo para mim, para você, para a igreja, para os que estão me ouvindo. Os dias de culto, uma oportunidade de você ouvir a palavra de Deus, adorar o Senhor e congregar com os irmãos. É uma oportunidade. Você faz a sua escolha. Faça a sua escolha. Toda escolha tem consequências. Jesus é a nova aliança. João 22:20. Semelhantemente tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Então a aliança custou o preço. Qual o preço? O sangue. Adão não foi exterminado ali. Deus não exterminou, porque houve um sacrifício de sangue. O Pai olhou para Adão depois do pecado e viu o sangue derramado ali. Viu que um inocente morreu pelo culpado e não o exterminou. Deixou que as coisas andassem, mas tirou ele da sua presença. Tirou da sua presença. Jesus veio, se ofereceu como cordeiro e trouxe-nos a sua presença. Por isso que o véu foi rasgado.
Porque antigamente o sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano. Somente o sumo sacerdote tinha esse acesso. E com a morte e a ressurreição de Jesus, todos têm acesso. Então houve o romper do véu. Então hoje entramos, hoje somos templo do Espírito Santo por causa da morte e da ressurreição do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Mateus 24, estamos já no final. Mateus 24, 37 diz assim: porquanto, assim como foi nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, até o dia que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias de Noé, faltava acreditar, faltava sacrifício, faltava arrependimento, faltava dar ouvidos aos anunciadores. Quem que era o anunciador da época? Noé. Quem que é o anunciador de hoje? Os pregadores. Eu e você que pregamos em casa. Se você fala de Jesus para o teu amigo, para o teu vizinho, para o teu parente, você é um anunciador. Você está dando um toque para ele, para que ele não seja pego de surpresa. Porquanto, assim como nos dias de Noé, faltava pessoas que acreditavam na sua palavra. Comiam e bebiam. A preocupação era as coisas da carne. Comer e beber não é pecado, desde que não seja a prioridade da nossa vida. Qual a prioridade? Buscar as coisas do alto e o resto virá por acréscimo. Prioridade nossa precisa ser a palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus. Casavam e davam-se em casamento, se multiplicavam sem estatutos, se multiplicavam sem confessar o Senhor, sem educar os seus filhos. Eram algo assim, era uma máquina. E hoje acontece isso. Famílias totalmente destruídas. A religiosidade hoje impera. As pessoas acham que ir para o céu é só ser religioso. Não, eu conheço a Jesus, minha família é crente, minha família é cristã, eu frequento a missa todo domingo, é o suficiente para eu morar numa eternidade, é o suficiente. Não é isso que a palavra de Deus nos fala. Se não houver compromisso, não entramos na arca. Até que veio o dilúvio. Aqui aponta para o juízo. O conceito de bondade aqui não pega. Eu sou o sogro do Noé. A hora que vou fechar, eu entro. Não funciona. O próximo dilúvio é a porta para a eternidade. Com Deus iremos, e sem Deus nós vamos ficar. Eu quero ler uma palavra de Samuel, depois eu vou falar mais 3 palavrinhas e a gente termina. 1 Samuel 15, 22 diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios? Tem Deus prazer em holocausto? Por que holocausto? Porque ele é o motivo do pecado. O holocausto é feito por causa do pecado. Eu vou fazer uma penitência, eu vou a pé até São Paulo para pagar os meus pecados. Eu posso ir a pé até a China, que não paga meus pecados. O que paga meus pecados? Eu dizer: Jesus, eu aceito o sacrifício de cruz, eu me arrependo. O Senhor não tem prazer em sacrifício, irmão. Não tem prazer em sacrifício. Tem porventura o Senhor tanto prazer em sacrifícios e holocaustos? E como que obedeça a sua palavra? Eis que melhor obedecer do que sacrificar. Como que se obedece a Deus, irmãos? Você que me ouve aí, como que obedece a Deus? Conhecendo a sua palavra. Eu só obedeço aquilo que eu conheço. Na lei de trânsito, eu sei o que é contramão, o que não é, quando eu estudo o livrinho, quando eu faço o teste para me passar de pegar minha carta.
E 3 regras básicas: arrependimento dos pecados, reconhecimento que Jesus fez por mim, obediência à sua palavra e adoração ao Senhor. Todo ser que respira, que adore e louve ao Senhor. Vamos ficar de pé, quero fazer uma oração. Oh Pai querido, em nome de Jesus, as palavras são palavras claras, são palavras que podemos entender, são palavras que mexem com o nosso coração, são palavras que incomodam a nossa religiosidade, são palavras que mostram que o compromisso com o Senhor tem um peso tremendo. Um peso tremendo. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha no nosso coração, no coração de cada um que está ouvindo, que vai ouvir, que o Espírito revele a cada um de nós a sua palavra, que o Senhor nos dê força, nos dê graça, para que possamos prosseguir na caminhada com o Senhor. Muito obrigado por esta oportunidade, Pai. Eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, irmãos? Bendito seja o nome do Senhor. Olha que bom a gente poder ouvir assim, ó. Aliança. Não começou agora, é um compromisso de Deus, mas nós fazemos parte dessa aliança que Deus tem. E nós vamos cantar um cântico agora que fala da aliança que nós temos com Cristo, mas sabe que para mim é muito gratificante também? Dividir a aliança que nós temos com Cristo uns com os outros. Amém? Vamos louvar assim o Senhor. E juntos lado a lado. Juntos lado a lado, andando com Jesus, expressarmos o amor que um dia Ele nos deu. Olha com quem foi feita a aliança, ó. Sangue do Calvário. E essa aliança nada pode quebrar, hein? A aliança do Senhor eu tenho com você. Não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa meu irmão. Eu sou um com você, do amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, do amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Amém. Oh, aliança maravilhosa. Senhor, te amei orar para encerrar esse culto. Agradecer a Deus que a aliança que Deus fez, Ele não quebra, irmão. E a aliança que Ele fez é eterna. Fazemos parte da nova